Olá! Nesse vídeo irei falar um pouquinho sobre os números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z maiúscula, tá? Então olha só, antes de começar a falar aqui sobre o conjunto e os subconjuntos dos números inteiros, irei falar um pouquinho sobre a reta numérica, que fica um pouquinho mais fácil de compreender o conjunto dos números inteiros. O centro da reta numérica é o número zero. Do zero para a direita estão os números positivos, que também são os números naturais, que eu até falo um pouquinho mais sobre eles no vídeo anterior. Então, quem são os números naturais, que são os números positivos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Do lado esquerdo para cá vai ficar os números negativos. Então, olha só. Quem fica próximo ao zero indo para a direita não é o 1? Então, para a esquerda também vai ser o 1. Porém, vai ser o 1 negativo. Depois do 1 eu tenho 2. Então, depois do 1 eu também terei que ter o 2. Porém, é o 2 negativo. Depois do 2 é o 3 negativo, depois o 3, o 4 negativo, depois o 5 negativo, 6 negativo e assim até o infinito. Então a gente precisa lembrar o quê? Que o oposto dos números positivos são os negativos. E, claro, o oposto dos negativos são o positivo. Positivo sempre fica para o lado direito e os negativos para o lado esquerdo. Então, esse conjunto, todos esses números aqui, negativos e positivos, eles fazem parte do conjunto dos números inteiros. São exatamente eles que são os elementos do conjunto dos números inteiros. Como eu já falei no vídeo anterior, toda vez que a gente fala de conjunto numérico, né, conjunto de números, seja ele naturais, inteiros, racionais ou irracionais, reais, independente de qual seja eles, sempre eles irão vir dentro de chave. Então aqui o conjunto dos números inteiros, que são representados pela letra Z, abre chaves, é quem? O infinito negativo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e o infinito dos números positivos. Lembrando que os números positivos, eles não precisam estar necessariamente com o sinal de mais. Porém, os números negativos, eles são obrigados a estar com o sinal de menos. Ok? Todo número sem sinal, ele é considerado um número positivo. Beleza. Assim como no conjunto dos números naturais, toda vez que aparecer a letrinha Z, letra Z indica os números inteiros. Toda vez que aparecer a letra Z, acompanhada do asterístico, o que isso quer dizer? Quer dizer que o zero cai fora, não faz parte desse grupo. Então, olha só, abre chave, nós temos o infinito dos números negativos, menos 3, menos 2, menos 1. Como o asterístico está aqui, o zero cai fora, a gente não utiliza o zero, pula o zero e começa 1, 2, 3 e vai até o infinito dos números positivos, ok? Aqui, eu tenho também aqui, olha só, o Z com asterístico e com maisinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou utilizar apenas os números positivos, ou seja, os que estão à direita do número zero, mas eu não vou utilizar o zero, porque eu tenho um asterístico aqui. Toda vez que o asterístico aparece, quer dizer que o zero está fora. Então, eu não vou contar o zero, vou usar só os positivos. Então, quem são os positivos? 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Aqui já é o contrário. Eu
tenho o Z, o asterisco em cima e o menos embaixo. Quer dizer o quê? Que eu vou usar apenas os números que estão à esquerda de zero, ou seja, apenas os negativos. E não vou usar o zero. Por quê? Porque o asterisco aparece. Então, eu abro chave, coloco o infinito, porque o infinito do negativo começa antes, né? Porque ele está para a esquerda. Utilizo o infinito, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Não utilizo o zero. E fecho, porque ele tem um asterisco. Já aqui nesses dois exemplos de baixo, no Z+, aí sim eu vou utilizar o zero, porque o asterisco não aparece. Então, Z+, quer dizer o quê? Que eu vou começar pelo zero e vou ter apenas os números positivos. Esse maisinho aqui quer dizer que são os números positivos. E aqui o Z menos quer dizer que eu vou utilizar apenas o infinito dos números negativos e vou parar no zero, porque ele não tem um asterisco. Então, se não aparece o asterisco, eu utilizo o zero. Se o asterisco aparece, o zero não está incluso, ok? Então, olha só, basicamente, esse é o conjunto dos números inteiros, lembrando sempre da reta numérica, que aí fica mais fácil de assimilar na hora de fazer os exercícios. Se esse vídeo foi útil para vocês, deixe seu joinha, mande suas dúvidas e não se esqueça de se inscrever no canal.